Estamos aqui iniciando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao final do livro de Provérbios. Somos gratos a Deus por seu amor, pela sua misericórdia, sempre abundante em nossas vidas. Desde o início, nós falamos de contraste e imaginamos, desde o início do estudo deste livro, dois reinos fortes, o reino do bem e o reino do mal, que devemos sempre lutar para que o bem triunfe nas nossas vidas, na nossa família. No entanto, a sabedoria de Deus anula qualquer outro reino e tudo fica debaixo do controle absoluto de Deus. Isso nos dá uma tranquilidade, uma paz no nosso coração, porque se nós estamos no reino do Senhor, Ele vai estar lutando por nós, Ele vai estar no controle de toda a situação e nós triunfaremos em glória pelo nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos estudaram, né? O capítulo 30. E aqui nós vamos estar falando um pouquinho a esse respeito deste sábio, deste homem, né? Que era um dos sábios ali na época de Salomão, que tudo indica, viu, meninas, que ele era um discípulo de Salomão. Ele era um sábio, ele era uma pessoa que entendia e que procurava, mas uma coisa importante que Agur conquistou foi reconhecer a Deus como seu Senhor. Porque por este capítulo aqui nós podemos observar que somente uma pessoa que teme ao Senhor, né, seria capaz de escrever tudo que foi escrito aqui. Apesar deste capítulo 30 aqui também, meninas, ser um resumo dos últimos capítulos, do 28 e do 29. Mas ele fala algo aqui muito interessante também, são aspectos vividos deste capítulo, né, que se divide em grande parte a sua humanidade, a sua humildade profunda, que esse autor ele confessava. Basta você olhar lá em Provérbios 1:9, né? Porque serão diadema, colares em tua cabeça, uma metáfora que fala da vitória dos filhos. Então ele expressava tudo isso e ele começa a ensinar, né, a respeito da sabedoria, do sábio, da vitória do sábio sobre os seus inimigos. Esse capítulo é um resumo, que está dividido em 4 partes, sendo elas, do versículo 1 sobre o escritor, né, vai comentar sobre o escritor, e a segunda parte, que é a confissão autobiográfica de Agur, do 2 ao 9, que se divide em sua afirmação de ser inspirada por Deus, e a sua oração pedindo sinceridade e moderação, no capítulo dos versículos 7 e 9. Terceira, 7 ditos numéricos, do 10 ao 31, constituída de uma compilação de provérbios sobre a ganância, do 10 ao 16, e outras compilações de provérbios, como eu já disse, que isso aqui foi uma cópia dos últimos capítulos. E uma conclusão que observa o filho para não perturbar a ordem moral, que está do 32 ao 33. E a gente pode ver também que no capítulo 30, do versículo 1, ele já começa iniciando assim. Olha só na sua Bíblia aí o que está dizendo. Palavra de Agur, filho de Jacques de Massá. Disse o homem: fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Peraí, mas Agur, Isaac, né, que era de Massá, lá em 1 Reis, vai nos dar a ideia de quem que era esse homem. Fala um pouquinho, apesar dos comentaristas quase não falar nada sobre ele. Tem muito pouco que tem sobre ele. Lá fala que esse Agur aqui era de uma tribo, né, provavelmente de um clã, e que Massá
Estou lendo a palavra certa, gente? Maçã. É um nome ismaelito, e que esse nome ismaelito pode ser ou um clã ou um lugar. Então, provavelmente, ele era uma pessoa importante, provavelmente um príncipe. Então, aqui dá esse relato do versículo, quem ele era. E ele chega ao ponto de dizer assim, ele demonstra aqui a sua total dependência de Deus. Quando ele fala, fadiguei-me, ó Deus. Fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Ou seja, ele reconhece que só Deus pode atuar ali naquela situação dele. Ele reconhece que ele mesmo, humanamente, ele não pode fazer nada. Mas ele sabe que em Deus, ele pode. Somente Deus pode o ajudar. Bom, nesse tempo aqui de Salomão também, fala de vários sábios, né? Fala do sábio do Egito, da Babilônia. Eu não tenho as referências aqui, mas vou só falar para os irmãos, de repente, se quiserem conferir, né? Sábio do Egito, Atos 7:22. Sábios da Babilônia, que foi nessa época aqui também de Salomão. Isaías 47, versículo 10. Na Fenícia, Ezequiel 28:3. E sem falar de outros também, né? Havia muitos outros. Salomão, em sua sabedoria, ele era o maior de todos do Oriente. Tanto é que a sua fama se espalhava por todos os lugares, pelo Egito, pela Fenícia, por onde se ia saber. Ele era um homem muito conhecido. E todos queriam conhecer Salomão. Sua fama percorreu por todas as nações. 1 Reis 4, do 30 ao 31. Percorria. Ele era um homem bastante conhecido. Alguns estudiosos falam que Agur era discípulo de Salomão. Era um discípulo que estava ali aos pés de Salomão, estudando. Gênesis 25, do versículo 14 ao 16, fala desse lugar de onde era Agur, né, que era um nome israelita, e que aqui os irmãos, se quiserem conferir, eu já comentei isso aqui, né? Se quiserem conferir, podem conferir lá em Gênesis 25, 14, que fala desse clã, que provavelmente, tudo é provável, não há nada certo, que era o lugar dele. E aqui, nesse versículo 1 aqui, ele fala, eu não sei de nada, enquanto não busquei a Deus. Ele reconhece que só Deus poderia dar o conhecimento para ele, sabedoria e conhecimento de Deus. Na minha versão fala, eu sou mais bruto do que ninguém. Falando da sua incapacidade, muita humildade, né? Você viu que aqui no começo fala que isso aqui foi escrito em cima de ele mesmo, reconhecendo ele na sua humildade. Muita humildade. Ele era um homem humilde, que se voltou para Deus. Ele fez a escolha mais sábia da vida dele, que é de reconhecer a Deus, de ter a sabedoria e o conhecimento de Deus. O versículo 2, ele fala assim, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de um homem. Sou demasiadamente. Quanto mais conhece a Deus, mais sabedoria nós vamos obter. Muito mais sabedoria. Qual que é a diferença do conhecimento e da sabedoria? É interessante a gente pensar. Conhecimento é tudo aquilo que a gente aprende, que você absorve. Agora, sabedoria é você pôr em prática. O que adianta você... Quantas pessoas a gente conhece? Nossa, mas você viu, Edith? Fulano de tal sabe a Bíblia de cor e salteada. Faz tudo errado. Mas faz tudo errado, não põe em prática. O que adianta ter o conhecimento e não ter a sabedoria? O que adianta? Conhecimento é você saber, é você saber das coisas. E sabedoria é você colocar em prática o seu conhecimento. Muitos conhecem a Bíblia, mas não põem em prática. Não buscam a Deus, né? A pessoa pode ser doutor em teologia, mas se ele ficar só ali no conhecimento e não pôr em prática na sua vida, ele não tem
né? A sabedoria de Deus. Isso eu ia falar, né? É igual... Pra ser a pessoa mais sábia, né? Uma pessoa bem estudada sabe tudo. Mas não tem a sabedoria de Deus, né? É igual um pastor. Muitas vezes o pastor, ele estuda, né? Para ensinar, prepara o seu sermão ali e alimenta o povo. E se esquece que ele também, Edith, precisa se alimentar. Ele precisa se nutrir para ficar forte, para poder compartilhar. Ele precisa. Então, a sabedoria consiste nisso, de aplicar em sua vida. Ser estúpido para ser um homem trata-se de uma hipérbole, né? Igual como Davi. Davi disse assim, no Salmo 22:6: mas sou um verme e não um homem. Tem um hipérbole que ele usou ali. É bem claro para o autor que para ser humano é preciso conhecer a Deus. Ele precisa conhecer a Deus. O versículo 3, ele nos fala assim também: não aprendi a sabedoria nem o conhecimento dos santos. Não aprendi a sabedoria nem o conhecimento dos santos. Não tem como ser sábio? Será que tem como ser sábio sem conhecer a Deus? Temor do Senhor é princípio da sabedoria. O princípio. Isso. Não tem como, né? E muitas vezes o homem, por causa do conhecimento que tem, o que vai acontecer com ele, gente? O que acontece com o homem quando ele se orgulha, né? Ele começa a contar vantagem, ele é que sabe de tudo, mas não tem a sabedoria de Deus, não busca a Deus. Ser sábio é conhecer a Deus, é viver uma vida que honre e glorifique aquele. Às vezes eu fico pensando, gente, mas como cientista, tantas pessoas cultas, super inteligente no conhecimento, mas na sabedoria não reconhece o Senhor como Senhor, não reconhece que por detrás de um mar tão lindo, uma floresta tão linda como é a nossa Amazônia, tem um Deus vivo e verdadeiro que criou, que formou tudo, né? Deus é o centro de tudo. O versículo 4, entrando aqui um pouquinho, quem subiu aos céus e desceu? Quem foi que subiu aos céus e desceu? Só ele. Jesus. Quem encerrou o vento em seu punho? Quem? Jesus. Jesus, quando estava no barco, que ele deu aquela ordem, mandou o vento parar. Só Jesus, não foi mesmo? Quem amarrou as águas na sua roupa? Jesus, quando ele andou sobre as águas. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Jesus estava na fundação, quando formou tudo. Qual é o seu nome e qual é o nome do filho? Se é que o sabes. Deus e Jesus. Foram eles que fizeram tudo isso, né? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Dá vontade de citando mais e mais coisas. Mas Jesus é o Cordeiro que tirou e que, através da nossa fraqueza, do pecado, Ele veio, assumiu e nos libertou. Se fez carne, habitou entre nós o Filho de Deus e tirou o pecado do mundo. Diante da fragilidade da humanidade, Jesus assumiu essa fragilidade, para que nós pudéssemos ter o livre acesso a ter Deus. Jesus então abriu o caminho para a vida eterna. Jesus, é esse conhecimento que nós temos que ter. A sabedoria de viver para honrar e glorificar a Deus, que nos dá a vida eterna. Sem a sabedoria de Deus, ele perde a sua humanidade. Deus criou Adão e Eva como? A sua imagem e semelhança. Mas quando peca, o que acontece? Vai ficar distante de Deus. A imagem reflete,
não reflete no espelho? A imagem ela é refletida no espelho. Então, antes do pecado, eles foram feitos a imagem e semelhança de Deus, refletiam a imagem no espelho. Mas com o pecado, eu fiz até os desenhos aqui do espelhinho. O que acontece com o pecado? Não vai refletir. Vai ficar, né? Vai ficar escuro. O pecado traz uma sombra. Né? Traz uma sombra. Então eu vou parar por aqui, porque senão eu vou comentar o negócio aqui todo. Tá? Então pense nisso, nessa sabedoria que vem de Deus. Bem, o que ele já falou tudo, né? Que ele explicou aqui o versículo 4, né? E eu andei fazendo umas anotações aqui, porque Jesus, quando ele estava ali reunido com os seus discípulos, quando ele subiu para o céu, para a presença de Deus, né? Os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, todos ficaram admirados, né? Ficaram olhando para cima. E o que ele falou? Ele falou assim, olha, esse Jesus que foi recebido em cima do céu, um dia há de voltar. Assim como ele foi, ele voltará um dia. Está lá em Atos, capítulo 1 e o verso 11. E Jesus ele também falou, né, que ele desceu, desceu do céu, não para fazer a vontade dele, e sim para fazer a vontade do Pai, ou seja, fazer a vontade daquele que enviou. E qual é a vontade de Deus? Quando ele enviou Jesus a este mundo, a vontade dele, né, é esta, que todo aquele que vê o Filho, ou seja, Jesus Cristo, e crê nele, tenha a vida eterna. E lá em João fala o seguinte, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5 e o verso 24. Então a vida eterna é esta, né? Que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui no verso 5 fala o seguinte, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então, Jesus Cristo, né, nós vamos ver que quando ele subiu ao Pai, né, ele mesmo falou que ele é o caminho que conduz à vida. E o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Então Jesus Cristo ele é escudo para todos aqueles que nele confiam, aqueles que realmente procuram a estar buscando a Ele a cada dia. O Senhor, Ele é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus. Ele é a minha fortaleza, em quem eu posso confiar. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, em quem realmente eu posso estar, né, abrigando debaixo de suas asas. Está lá em Salmos 18, o verso 2. Então, as palavras do Senhor são palavras puras, é como prata refinada, em forno de barro e purificado 7 vezes. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que o buscam. O seu conserto, ou seja, aqueles que realmente procuram, né, a buscar, né, a conhecer mais e mais os seus mandamentos, a sua palavra, tudo aquilo que está escrito. Está lá em Salmos, capítulo 25 e o verso 10. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Tu firmaste a terra
e firme permanece. É muito importante, né? Nós vimos isso aqui, né? E aqui no verso 6 fala o seguinte, que não devemos acrescentar, né, as palavras do Senhor, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Então o próprio Jesus ele mesmo falou, né, que tudo vai passar, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então a palavra do Senhor permanece firme para todo o sempre. Amém. Versículo 7 vai dizer assim: 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Primeira coisa, né? Segunda coisa, não me des nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, Agur pede aqui ao Senhor 2 coisas, né? Afasta de mim a vaidade. É a primeira coisa que ele pede. E quando a gente estava comentando lá o versículo 2 e 3, a gente viu a humildade dele, né? Ele dizendo, eu não sou nada, eu sou um bruto, quem sou eu? Então, aí dá para a gente entender melhor esse versículo aqui. Ele queria realmente estar longe de toda vaidade. Ele se preocupava com o caráter, coisa que hoje pouca gente preocupa, né? Verdade. Com o caráter. Ele queria ter um caráter íntegro, um caráter realmente que tivesse a imagem de Deus, né? Que fosse parecido com o de Deus. Ele pede a Deus para não estar num ambiente onde existe falsidade, mentira, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso estar na roda dos escarnecedores, porque a gente é levado de uma maneira muito fácil, né? Então ele pediu a Deus para afastar ele desse ambiente onde a insegurança toma conta, pessoas que desconstroem. É muito difícil construir um caráter, mas desconstruir é muito fácil. Então a gente pode resumir tudo isso aqui. Agur pede santidade. É isso que ele está pedindo ao Senhor. Senhor, me dê santidade. Primeira coisa, então, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Segundo pedido, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Então ele está pedindo a Deus que as circunstâncias no dia a dia, no seu viver, permitisse que ele continuasse com os olhos fitos em Deus. Então ele pede a Deus, Senhor, não me dê nem riqueza nem pobreza. Eu quero estar tendo o necessário para estar com os meus olhos fitos no Senhor. Nos lembra da oração do Pai Nosso, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Não muito para se esquecer de Deus, se achar autossuficiente e perguntar, como diz aqui, né? Quem é o Senhor? Preciso de Deus. Muita gente pensa isso. Eu venço é com o meu trabalho, é com o meu suor. Deus não me dá nada. Então, isso é autossuficiência, né? Ele também pediu ao Senhor, não me dê extrema pobreza. Por quê? Para eu não ser tentado a desejar o alheio. Ele diz aqui, para que empobrecendo venha furtar. E aí, o que ele ia fazer? Ele ia desonrar o nome de Deus, se ele furtasse. Aí, mais uma vez, a gente vê que ele quer ter uma vida de santidade. Ele quer ter uma vida que agrada a Deus. Ele quer ter um relacionamento de confiança e dependência de Deus todos os dias. Amém? Bom, os versículos 10
Versículo 10, 11 e 12 fala assim: não calumnieis o servo diante de seu senhor, para que aquele que te não amaldiçoe e fique culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Bom, aqui ele já começa falando: não calumnieis o servo diante do seu senhor. Ou seja, não fale mal, não minta, não faça coisa errada, né? O 11 ele fala assim: não amaldiçoe seu pai. Ou seja, não minta, não chega em casa, não vá mentir, não vá criar um mundinho ali em cima de uma mentira. Por quê? Porque isso só traz coisas ruins, né? Daqueles que são puros aos seus próprios olhos. Quantas pessoas não se acham autossuficientes, se acham pura, se acha que é a melhor, né? E aqui fala: olha, não seja pura aos seus próprios olhos, que jamais foram lavados da sua imundícia. Ou seja, a pessoa nunca reconheceu a Cristo, a pessoa nunca, né, foi lavada dos seus pecados e continua ali naquela vida. Uma pessoa que realmente precisa de ajuda, uma pessoa que só sabe falar mal, né? Quantos exemplos a gente tem, não vou entrar em detalhes, mas falar mal, mentir, como isso atrapalha a vida? Ou pior, né, gente? Isso é um conselho para os novos, para os filhos, porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, ele não vai andar nesse caminho, ele não vai mentir. E o que eu queria deixar para os irmãos é isso aqui, né? Desse homem que só fala a verdade, desse homem que não mente, mas que busca a sabedoria de Deus, que busca viver, como diz Efésios, né? honra a Deus através da sua vida e viver uma vida em santidade, separado dessas coisas mundanas. Verso 13. Há daqueles, quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Então, um olhar altivo, aquela pessoa que tem um coração orgulhoso, um coração arrogante. Os perversos, né, que muitas vezes, né, querem se exaltar. E aqui nós vamos ver que Deus, ele condena, ele odeia, né, o pecado, a desobediência, tudo aquilo, né, que a pessoa faz que realmente não agrada aos olhos do Senhor. Então nós vamos ver que aquela pessoa, o soberbo, né, que quer ser grande, né, que acha que é alguma coisa, né, então nós vamos ver que o soberbo, né, aquela pessoa, né, que acha que é, né, que é alguma coisa diante de Deus, só leva à ruína, só leva à destruição. E o altivez, né, do espírito só leva à queda. Então, nós vamos ver que tudo isso Deus não agrada, ele aborrece tudo isso. Principalmente o perverso, né, que muitas vezes se desboca em mentiras. Só fala palavras, né, que não agradam ao Senhor. Então, é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, nós vamos ver aqui, né, que os olhos do Senhor, ele conservam aqueles que têm o conhecimento, aqueles que realmente procuram a estar buscando a Ele. Mas as palavras do perverso, ele transtornará. Então, bem-aventurado ou feliz, né? É aquela pessoa, o homem que realmente põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um para com seu próximo, pois o Senhor abomina os lábios mentirosos. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos e os perversos, porque o Senhor livrará o seu povo, você estará dando livramento, e abaterás os olhos altivos, ou seja, aquela pessoa, né, arrogante, orgulhosa, que não tem o temor do Senhor. E o verso 14 fala o seguinte: há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então a Bíblia mesmo fala, né, que aquele que oprime o pobre ou necessitado para enriquecer a si, ou seja, aquele que pensa só em si, né, aquele que realmente não procura, né, ajudar o necessitado, ou aquele que dá ao rico, né, certamente ele empobrecerá. Não roubes ao pobre, porque é pobre, e nem oprimes em juízo ao aflito. O homem pobre que oprime os pobres é como uma chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Então, o generoso, ele será uma pessoa abençoada, porque ele dá o seu pão, aquilo que ele tem para ajudar o pobre. Então, as promessas de Deus são ricas, né? Deus, ele mesmo prometeu que estará abençoando abundantemente o seu mantimento, né? Então, Deus, ele nunca vai deixar faltar, né, na casa, né, principalmente do servo dele, aqueles que realmente buscam a ele e procuram ajudar, né, aqueles que realmente precisam. E ele mesmo fala, né, que eu fartarei de pão os seus necessitados. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então, o salmista, né, nós vimos aqui que foi uma oração que ele fez, né, pedindo a Deus, né, que estivesse tendo misericórdia dele e socorresse a ele, né, porque ele estava, né, passando por momentos difíceis, mas ele sabia que Deus estava pronto a ouvir a sua oração. Olhe para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados, porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Então, antes, quando ele clamou ao Senhor, Deus o ouviu. Então, Deus estava pronto para ouvir, né, o pedido que ele fez, colocou diante do Senhor. Amém. Versículo 16 continua, né, nesse mesmo sentido aí, falando que dessa geração, né, dessa geração que é sanguessuga, né? Sanguessuga. Nada se Que é contente com sanguessuga, nada. tem duas filhas, dá. E essas três coisas nunca se fartam, né? Versículo 16, nunca dizem basta. Versículo 16, a sepultura, a magistério, a terra, que se não farta de água, e o fogo nunca diz basta. Então, é essa geração aí, que uma geração assolada, né, por males sociais, nas nossas gerações, a cada dia que passa, mais envolvida, né,
com os males sociais, falta de respeito aos pais, altivez, né, que a Aya já colocou aqui, altivez, a ganância, o egoísmo. Infelizmente, não era o mal só daquela época. Tem atingido também, né, a nossa geração. Então, a falta de respeito pelos pais. Versículo 17 diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Então aqui vai falar sobre a consequência, né? Como é terrível a consequência daqueles que não obedecem, né? O versículo 11 que já foi comentado também, né? Uma geração que amaldiçoa seu pai, não bendiz a sua mãe. Aqui diz: zomba a obediência da sua mãe, desprezam a obediência da sua mãe. Zombam do pai e desprezam a obediência da mãe. É terrível você pensar, né? Desprezar aquilo que o pai ensina. Aquele que fez tudo, né, por ele. Aquele que fez tudo. É muito triste. Muitos saem de casa e vão buscar, né, sua tal da liberdade, né, porque não querem seguir as normas de casa, não querem ter respeito pelos pais. E a Bíblia diz que, infelizmente, leva à morte. Essas decisões levam à morte. As expressões usadas para ilustrar essa maldição, né, são muito fortes, violentas. Assim como é o castigo daquele que maltrata os próprios pais. Então, aqui a gente fica sem saber até comentar, né, como a maldição tão triste, né? A gente dá vontade de pular, porque realmente é muito triste ver o fim daqueles que amaldiçoam, que zombam dos pais e não obedecem pai e mãe, ao ponto que deveriam honrar pai e mãe. Não chega ao ponto de zombar do seu pai e da sua mãe. Versículo 18 está ligado com 19. Diz assim: há 3 coisas que maravilham, e a quarta não a conheço. Então vamos lá. Primeira coisa: caminho da águia no céu. Qual é o caminho da águia no céu? Quais são as placas né? Aqui tem que ser tudo muito como é que diz? Sinalizado, né? Como é que a águia, como é o caminho da águia no céu? O caminho da cobra na penha e o caminho do navio no mar. Agora, a quarta coisa que ele realmente não entendia mesmo, que ele achava maravilhoso demais, é o caminho do homem com uma virgem. Então vamos tentar entender isso aqui melhor. Agur, ele era um poeta, né, da corte. Aqui ele vai usar, daqui para frente, né, especialmente, ele vai usar linguagem poética da corte para descrever as ações, né? Vai ter outras ações assim. Então, ele considerava coisas que ele considera maravilhosas, né? E uma era por demais misteriosa, que era o caminho, né, de um homem e uma virgem. Essa passagem é realmente um enigma, né, a ser desvendado. Nós tentaremos encontrar alguma ligação entre essas 4 situações. Primeiro, o caminho da águia caracteriza visão. A águia, ela no céu, ela tem uma visão, quanto mais alta ela está, mais visão ela tem. Então, ele quer ilustrar aqui poeticamente a visão, né? Ela consegue enxergar 7 vezes mais do que uma pessoa normal. A águia, ela é caracterizada pela sua visão. Ela tem muito a nos ensinar. Ela vê tudo e observa o perigo. E ela é muito cuidadosa. Então ela voa alto para se guardar, né?
porque ela é para esconder dos perigos, proteger, se livrar dos perigos, né? Ao contrário dos urubus. Os urubus, eles estão sempre na terra, né? Eles estão sempre voando baixo, procurando uma carniça, né? E só olham para a carne que estão devorando. Então ele Mas sabe, né? fácil, Só olha para baixo, só. para baixo. Porque não. Ele é muito fácil, né, de ser apanhado. Como é que se apanha uma águia, né? Está lá nas alturas. Agora o urubu não, ele só olha para a carne, para o chão, para a terra, para as coisas deste mundo. Então ele é fácil de ser devorado. A galinha só olha para os lados e para baixo, nunca para o alto. O que a galinha faz? Ciscar a terra. A melhor coisa que ela consegue fazer é ciscar a terra. E, infelizmente, muitos de nós nos vemos assim, né? Envolvidos com coisas de baixo, envolvidos com as coisas deste mundo, coisas materiais. Nós devemos buscar as coisas que são de cima. O segredo da águia, ficar mais alto, mais perto de Deus. E quanto mais alto, mais nós teremos a visão, né, de Deus. Mas um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Voando nas Alturas, ele detalha a águia. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a águia, quanto mais ela voando mais alto, mais se aproximando do sol, mais o corpo dela vai liberando um óleo que vai revigorando ela, para que ela possa ir subindo. Então é muito interessante. Vamos imitar a águia. Está voando mais alto. Isso. A segunda coisa aí, segunda ilustração aí, o caminho da cobra na penha. A gente anda no mato, você não vê rastro de cobra. Por quê, né? Ela consegue caminhar sem marcar o lugar que ela passa. É um animal peçonhento, não tem visão, mas já tem outras características interessantes, né? E é o seguinte, você não vê o rastro dela, o caminho que ela percorreu, mas ela sabe. Ela marca através das suas toxinas. Ela sabe voltar. Pelo mesmo caminho que ela foi, ela sabe voltar e encontrar lá seu buraco, lá a sua casinha, né? Ela vai marcando com cheiro para quando ela quiser voltar. Nós não conseguimos, né, perceber essa marca dela, só é um segredo entre elas. Então o segredo aqui, né, nessa alegoria do Jagur, o caminho da cobra, é nos ensinar a ficar firme com Cristo. Não deixar marcas ruins, escândalos, né? Quem passou por aqui, fulano passou por aqui, né? E fez isso, aquilo, aquilo outro, deixou marcas ruins, manchas para trás. Então, nós como crentes, precisamos tomar cuidado. Assim como a cobra, ela vai se ajeitando, né? E ela não deixa marcas ruins no caminho. Então, nós também temos que tomar cuidado com nossa caminhada. O nosso testemunho de vida é muito importante. Pode salvar vidas ou pode escandalizar. Então, isso que Agur queria nos ensinar, ele maravilhava o caminho das cobras, porque ela conseguia andar, né, demarcar o seu caminho, mas sem deixar os outros perceberem, de uma maneira bem discreta, né, era a sua caminhada. Terceiro, o caminho do navio no meio do mar. Então, o navio, ele nunca sai do porto sem destino. E aí? Isso é uma bússola, né? Isso é uma bússola. Como é que ele vai saber, né, o destino da rota? Então, onde ele vai saber onde ele passar ali no mar? Qual é? Você vai passar mais na beirada, você vai passar mais no meio, né? Então, os condutores lá, o piloto, né, eles sabem por onde passar.
mas não tem ali uma estrada feita para ele, né? Uma sinalização, mas ele consegue saber. Tem lá seus itens, né, de auxílio, que é a vela, né, um bom vento eles vão precisar, remadores que ficam no condés, né, e os passageiros que estão ali confiando no piloto para levá-los ao lugar onde eles planejam chegar. Então, no passado, o caminho que se guiava era os céus, mapa escritos nas estrelas. Então, os pilotos antigamente, eles eram guiados pelo céu. Eles iam olhando as estrelas e sabiam para onde, o rumo que estavam indo. Então, o segredo aqui, mais uma vez, né, o ensinamento para nós é ser guiado pelo céu, olhar para o alto, olhar para Cristo. Você não vai assustar com as ondas gigantes, você não vai assustar com os monstros marinhos ou com os abismos, se estiver olhando para os céus. Eles caminhavam olhando para as estrelas. Por que Pedro afundou? Ele olhou para a onda, né? Ele olhou para a onda, ele teve medo, ele afundou. Nós também, se nós estivermos com os olhos fitos em Jesus, Paulo ensinou, né? Olhando para Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Qualquer monstro, né? Qualquer onda gigante, qualquer abismo vai nos sucumbir, se nós estivermos olhando para o céu. Quarto, que ele achou mais interessante, né? É o caminho do homem como a virgem. Nós vemos aqui, vai falar de pureza. Então o texto aborda aqui um noivado, um compromisso, a esperança de que o casamento está perto. Você viu, a pessoa ficou noiva, aí sabe que vai casar, né? O casamento está perto. Não é igual da Kézia que fica só remarcando, não. O casamento está perto. Vai chegar um dia. Então, é uma esperança do casamento chegando. A partir do noivado, os noivos começam o quê? A se preparar para o grande dia. E alguns autores comentam que a menina virgem, ela está em casa, ela está ali no convívio dos pais, muitas vezes nem pensa em casar, né? Mas de repente conhece aquela pessoa que mexe com o seu coração, que mexe na sua vida, né? que tem aquela atração, né, de estar perto, e aí a vida dela toda muda. Então isso realmente é difícil de entender. Então aquela pessoa, né, que você nunca imaginou que conheceria aquela pessoa. Às vezes quando as crianças pequenas, a gente tem uma história de casar com o filho fulano e tal, né, assim, tá, fazer arrumar os casais, mas depois, né, tudo muda, né, e a gente vê aquela menina que estava ali brincando de boneca, de repente se encanta por uma pessoa desconhecida. É coisas de Deus mesmo, né? Só Deus pode fazer para dividir a vida, né? Para se entregar ali, para dividir a vida para o restante da vida. Assim nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. À medida que aquela menina coloca a aliança no dedo, ela começa a pensar no noivo, ela começa a se preparar para o casamento. E nós também temos uma aliança com o Senhor Jesus. Devemos estar nos preparando para aquele grande dia, que é a volta do Senhor Jesus. Então o segredo, né, de Agur aqui, o segredo dos caminhos, a primeira é a importância da visão que nós temos que ter, né? Visão, pedir ao Senhor que está sempre ampliando a nossa visão, para que nós possamos voar alto e perceber, né, os perigos que estão à nossa volta e sabermos defender através da palavra de Deus, da sabedoria, que a sabedoria nos ajude, né, a nos defender dos males que estão à nossa volta. O bom testemunho, né, que é um dever nosso, né, dar bom testemunho,
uma vida estruturada, né? Sempre olhando para o céu, sempre guiado por Deus e pela palavra de Deus, e mantendo uma vida de santidade. É isso que o Senhor quer de nós. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o nosso maior objetivo, ser, né, como Paulo disse, seja meus imitadores, imitar o Senhor Jesus, imitar o Senhor Deus, naquilo que nós vamos, enquanto estamos passando por aqui, na nossa caminhada, né, por aqui, no nosso caminho, seja realmente o nosso caminho seja Jesus. Nós agradecemos os irmãos que estiveram conosco nesse estudo. Esperamos que o Senhor Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Que nós possamos cada dia crescer em conhecimento da palavra de Deus. Cada dia voando mais alto. Cada dia tendo uma vida cristã estruturada. E cada dia buscando a santidade. Para sermos parecidos com Deus. É isso que Ele quer para nós. Uma semana abençoada a todos. Deus possa estar com você, com a sua família, te guiando, te ajudando, te protegendo. Amém? Amém.